Pronto, já tá gravando aqui. Ativar aqui a tela. Então, lembra que tem essa atividade aqui, né, Sá? Terceiro ano, ó, tem essa atividade aqui. Uhum. Tem essa atividade aqui do terceiro ano, que é a nossa primeira atividade, que é uma das principais. Lá da parte de eletrostática e já envolvendo também aqui a parte de corrente elétrica. Ok? Então, essa atividade aqui ela é uma das principais. Sem contar que tem a atividade do vídeo também lá para a gente. No finalzinho eu vou fazer o comentário dela aí. Ok? Também nós temos o seguinte. As nossas sequências de atividade, né? Que é essa daqui. Às vezes as fotos não ajudam, né? Mas aí eu acho que algumas pessoas até reclamaram. A gente falou, né? Mas ainda dá para ver alguma coisa, né? O primeiro texto, né? Depois daquela atividade, foi esse aqui de corrente elétrica, né? Falando aqui sobre corrente elétrica. A gente vai reforçar hoje sobre isso aí. Ok? A gente vai reforçar hoje sobre isso aí. Aí também, depois, né, na outra semana, na outra videoaula, nós vamos falar sobre resistência elétrica e já, se der tempo, começar a falar sobre os resistores. Ele chama de primeira lei, segunda lei, mas depois a gente vai ver que é só uma lei só, né? A lei de Ohm. Aí eu fiz aquelas fotos dos quadros, né, também para vocês, que era para vocês exatamente já ir anotando as informações sobre resistência elétrica, né? E falar aí da lei de Ohm, né? Primeira parte, né, onde tem um gráfico aqui, potência em função o potencial, DDP, né, em função da corrente. Aí ele representa aqui a proporcionalidade da DDP em relação à corrente, que vai dar exatamente a resistência. Aí nós falamos aí dos casos especiais da lei de Ohm, que é quando envolve o material, né? E aí a gente tem exatamente essa parte aí. Aí tinha uma atividade de pesquisa, que essa daqui também eu recebi de poucas pessoas, não recebi de todos, né? Cite como os conceitos de resistência podem contribuir no desenvolvimento de novas tecnologias. Eu fiz até um vídeo lá, que está no YouTube, explicando essas partes com relação às novas tecnologias, né? Toda tecnologia hoje, ela é pensada exatamente com relação a essa questão da resistência, porque para evitar o superaquecimento. Por exemplo, os celulares, né? Ele aquece, né? Rapidamente. Por quê? Porque tem resistência no percorrer da corrente elétrica. O que é que eu tenho de desenvolver aparelhos para poder facilitar esse desperdício, né? Diminuir esse desperdício. Né? Esse é um dos problemas, né? Então, tudo, se pensar que envolva corrente elétrica, qualquer equipamento eletrônico, sempre eles vão pensar na resistência elétrica, ou seja, diminuir essa resistência para diminuir consequentemente, o aquecimento, né? O efeito Joule, né? Que a gente vai falar dele aí daqui a pouco. Como podemos diminuir o consumo de energia, né, de nossas casas trocando a fiação? Ó, se você troca a fiação, você altera a resistência. Consequentemente, se não tem efeito Joule, né, diminui esse efeito Joule no tipo de fiação, consequentemente vai aumentar aí ou diminuir o consumo de energia. Consequentemente, a conta vai ficar mais barata, né? Essa é a ideia, né? Quem for entrando aí pode ir ativando aí o vídeo e o microfone, pode participar sem problema nenhum, viu? Porque tem gente que está entrando aí, pode participar. Então, essa era a atividade de pesquisa, juntamente com aquele primeiro exercício, que era para vocês responderem e me enviaram, que é para a gente fazer a nossa nota, que a gente já está perto de fechar. Na realidade, o período já fechou. Eu estou só atrás do povo que está me devendo aí a atividade. Tem gente que não está devendo nenhuma, mas tem gente que está devendo tudo. Está faltando só o vídeo, né? Muita gente está devendo ainda o vídeo. Aí, ó, nós vamos falar agora que é para fazer um reforço da primeira partezinha lá, porque agora essas videoaulas vai ficar sendo frequente para exatamente facilitar para vocês. Aí nós vamos falar aí sobre corrente elétrica, né? Então, aí tem aí uns exemplos, né, de corrente elétrica. Aqui ele pega aqui um recipiente, né, com uma composição salina
E aí você tem aqui uma corrente iônica percorrendo de um polo para outro. Aí mostra uma pessoa aí tomando choque, né? Principalmente se tiver descalço, né? Aí ele fala aqui, ó, que dentro da fiação, os elétrons se movem, que vai criar aqui um efeito que vai produzir alguma coisa, né? Então, sempre esse movimento ordenado de cargas elétricas é que nós chamamos de corrente elétrica. Então, os dispositivos elétricos, como lâmpadas, liquidificadores, chuveiros, torneiras elétricas, TVs, rádio, aparelhos de DVD, forno micro-ondas, geladeira, tudo que envolva esse tipo de dispositivos que precisam da energia elétrica para funcionar, né? Eles são percorridos em seus circuitos internos por corrente elétrica, né? Todos eles acontece isso aí. Então, a ideia básica é essa, né? Que por essas correntes elétricas, né, os elétrons estão se movendo dentro da fiação, né? E esse movimento ele ocorre de forma ordenada. O objetivo, né, desse nosso estudo aqui é verificar as causas e os efeitos desse movimento, né? É o que nós vamos falar aqui. Hoje, nós vamos falar sobre isso, porque o tempo é curto, né? Quem for entrando aí pode ativar a câmera, o microfone, pode perguntar qualquer coisa, gente. A gente já começou, porque o tempo aqui é curto, que é coisa aqui de 40 minutos. Se a gente não andar, a gente não consegue. Sabe-se que no interior de um condutor metálico, em equilíbrio eletrostático, ó, isso aqui tudo vai estar disponível lá no YouTube. Não se preocupe não, viu? Vai estar disponível lá no YouTube para vocês. Aí vocês podem anotar parte a parte, se quiser, no caderno de vocês. Não é problema não. Tudo vai estar disponível. Viu? Eletrostático, né, do campo elétrico resultante, né? E nulo, do potencial elétrico constante. Resulta que os elétrons livres apresentam um movimento desordenado. Ou seja, todo condutor, ele é assim, ó, os elétrons não têm uma ordenação. Então, não tem efeito. Quando é assim, é que nem você pegar um fio desse aqui, desse jeito. Você pode pegar na ponta, os elétrons estão em movimentos desordenados, então não tem efeito. Agora, se eu aplicar uma DDP entre as extremidades, eu vou aplico uma DDP aqui, ó, potencial A e potencial B. Se tem uma diferença, isso aqui vai passar a ter um movimento devido a essa força aí que vai atuar. Aí você vai ter exatamente aí um deslocamento, né? Como é que seria esse deslocamento? Tem muita atividade para a gente fazer. Então, por definição, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico. Essa é a definição. Aqui eu faço todas as características, né? Considerando que o condutor metálico, filiforme, em forma de fio, né? Inicialmente em equilíbrio eletrostático, às suas extremidades, surge em seu interior um campo elétrico e assim cada elétron livre fica sujeito a uma força elétrica de intensidade F, né? Aí tá aqui, coloca aqui, tá ok? Então, aí a definição é essa daqui, se vocês estão vendo aí, né? A definição é essa daqui. Quando a gente vai para cá, esse movimento dos elétrons livres no interior do condutor, além de ser ordenado, ele é simultâneo, certo? Isto é, todos os elétrons se movimentam ao mesmo tempo, todos. Um condutor elétrico não precisa necessariamente, né, ser metálico. Pode ser um líquido também. Pode ser um líquido também. Ou gases. É o caso da lâmpada fluorescente. Os materiais que não produzem cargas elétricas, madeira, vidro, plástico, etc., são chamados de isolantes elétricos. A gente já falou disso lá na eletrostática, no começo do ano. Então, a definição de intensidade é a taxa de carga pela taxa de tempo, né? Então, você tem aqui as duas equações de corrente elétrica que a gente vai usar nos nossos exercícios posteriormente. Ok? Aí, a unidade de corrente elétrica é o ampere, né? Que é 1 coulomb por 1 segundo. Tá certo? Sentido da corrente elétrica, né? Convencionou-se que o sentido da corrente elétrica ele é o contrário do movimento real, né?
que o movimento real é do negativo para o positivo. Aí a gente se convencionou que é do positivo para o negativo. É só uma questão de convencionamento. Mas não é problema não, isso aí não, viu? Ninguém erra isso aqui não. Aí os tipos de corrente, né? São basicamente duas, né? Quanto à intensidade. Nós temos a corrente alternada e a corrente contínua. A alternada, ela é essa daqui, ó, que oscila com o tempo. Usado muito nas redes elétricas, né? Então, essa corrente alternada é usada nas redes de transmissão, né? É a que é produzida no sistema elétrico, né? Que chega nas nossas residências, que é que está aí na tomada da tua casa, né? Aí a corrente contínua, não, já é diferente. A corrente contínua, o fluxo de elétron é linear, ou seja, não muda de sentido e nem de intensidade com o tempo, né? Muito usada em equipamentos para efeito Joule, né? Coloca aqui. A corrente alternada varia senoidalmente. Sua intensidade com o tempo. Aqui no Brasil, a frequência de oscilação é 60 Hz. Na Europa é 50, certo? Aí está aqui os exemplos de corrente contínua, né, que são as fontes, são as pilhas, baterias. Aí temos os efeitos das correntes elétricas, né? O efeito magnético, usado em motores. O efeito Joule, usado em equipamentos que transformam energia térmica. O efeito químico, né? Muito usado aí em equipamentos também, somente no caso das pilhas, né? Que são fontes. Ela usa o efeito químico. O efeito fisiológico, né? Que é o caso das pessoas tomarem choque. O efeito magnético, quando percorrido por uma corrente elétrica, um condutor produz nas suas proximidades, né, um campo magnético. Esse efeito é facilmente comprovado pela deflexão da agulha imantada de uma bússola, né, colocada próximo de um condutor. Aí tem o efeito Joule, que eu falei para vocês, é o de passar assadeira elétrica. O químico, né? Então, o caso aqui da lâmpada fluorescente. E alguns dispositivos de fonte de energia. Aí temos aqui o efeito fisiológico, é o risco, né, que as pessoas têm de tomarem choque, né? Qualquer organismo vivo, né, aquelas raquetezinhas que mata muriçoca, mata inseto, ali mostra um dos efeitos fisiológicos. Qualquer ser vivo que trisca na tela lá, né, entre as duas telas, toma uma descarga elétrica e no caso dos insetos é mortal, né? Uma pessoa toma um susto, né, mas dá um desconforto. E aí a gente encerra a nossa sequência de hoje. Aí o que é que nós vamos fazer? Deixa eu parar aqui a gravação. Essa gravação aqui, né?